Noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite, Cida. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Cida, Boa noite, vou fazer a Cida. pergunta para você também. Você Vamos já ver. assistiu o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças? Não, esse não assisti ainda não. Não? Não. Então eu vou ver se eu já coloco no... Como todos aí não assistiram, então eu vou ver se eu já faço esse esforço para colocar ele no repositório nosso. Boa noite, doutor Gilson. Boa noite. Põe ele pra gente Buenas assistir. noites. Buenas Oi, noites. doutor Luca. Oi, Luca. Oi, Nina. Estamos na Beijão. zoeira aí, a galerinha. Beijão no Que coraçãozinho desses cristos aí, desses Que pequeninos. gracinha. E esse lindo. filme ele é bem no contexto do que a gente vai falar hoje, né? A natureza do erro, né? Então, depois aí eu vou ver se eu consigo colocar ele certinho lá, que eu baixei um pouquinho a qualidade dele para ver se cabe no repositório. Mas se ele couber, beleza. Se não, eu vou fazer uma gambiarra lá para a gente conseguir assistir. Beleza? Mas enquanto isso, a gente não pode assistir. A gente tem o nosso estudo aqui. Bora lá fazer os nossos 10 minutos de mergulho espiritual? Então, bora lá. Bora lá. Começar. O último estágio, aí, o último princípio aí do caminho, básico do caminho infinito, né? A natureza do erro. A natureza do erro. Alguém quer fazer a leitura? Não? Eu vou ler aqui, então. Vamos lá. Carta de novembro de 1955. Um dos pontos mais vitais de toda a mensagem do caminho infinito é que é repetido uma e outra vez em todos os escritos. É a natureza do erro. Isto é, um ponto sobre o qual as igrejas do mundo devem finalmente concordar, porque é isso que impede que as suas orações sejam orações de cura. As orações da igreja não podem curar porque a doença e o pecado não existem como condições. E, portanto, a oração a Deus não é o caminho para curá-los. Deus não pode curar ou remover aquilo que não existe. As condições negativas não existem e elas operam apenas em proporção ao nosso reconhecimento e nossa determinação em combatê-las. É só quando relaxamos na realização de nossa união em Deus, de Deus com Deus, somente quando descansamos na percepção de que Deus é ser e identidade individual, até que mesmo a substância do corpo, até mesmo a substância do corpo, só então podemos tomar o próximo passo, chegar ao entendimento de que as condições negativas não existem, mas existem apenas como crenças universais que individualmente estamos aceitando. Se você está aceitando a doença, condições negativas, há trabalho a fazer. E isso é rejeitar tais crenças, não combatendo doenças ou resistindo às condições pecaminosas ou negativas, mas conscientemente percebendo que nem doença, nem pecado é entidade, tem substância, lei ou continuidade. Boa noite, Anabela. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aí essa primeira frase é um belo de um resumo do que é a natureza do erro. É ilusão, ilusório, A gente já vinha vindo ali resvalando
nesse conceito aí na natureza da oração e na natureza de Deus, né? Porque um está conectado com o outro, né? Enquanto Deus é a verdade, o erro é a mentira, né? É toda a ilusão que existe, que a gente dá poder, que a gente acredita e acaba se manifestando de tanto que a gente dá poder e acredita na nossa vivência, né? E antes não sei se alguém vai querer comentar mais alguma coisa, mas antes até de alguém comentar, eu gostaria de deixar gravado aqui até o filme lá que eu achei, né? Foi meio pela graça aí, que foi Um Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, né? Que é um filme que é de um casal que eles brigam muito e acabam se separando, mas só que a separação é muito dolorida para os dois. Eles se amam de verdade, mas só que o sistema de crenças dos dois está todo deturpado, então fica um passando a culpa para o outro, passando todas as suas crenças e expectativas ali no filme, e eles resolvem fazer um procedimento para apagar a lembrança de um e do outro. E o filme todo se transcorre nesse interim, né? Dessa lembrança apagada dos dois ali, do reencontro com a lembrança apagada, das consequências de ter apagado essa lembrança e reencontrar a pessoa ali que sentia aquele amor, né? Que por mais que uma lembrança a gente apague ela, quando a gente encontra uma pessoa que a gente já amou, que a gente já teve pelo menos o mínimo de amor e carinho, mesmo que não tenha a mesma idade, mesmo que não tenha a mesma fisionomia e aparência anterior, que a gente vem aqui com uma aparência, volta, depois volta com outra aparência, né? Então, a gente já sente aquele carinho pelaquela pessoa, né? Independente de se faz 1000 anos que a gente não vê ela ou alguns dias, né? E esse contexto é o do filme, que se passa no filme, né? O que acontece, né? Nesse contexto é porque a natureza do erro é ilusão. E perceber a ilusão e reelaborar a ilusão é um trabalho metafísico, é um trabalho espiritual, né? Porque é como se a gente estivesse assistindo o filme, que nem esse aí mesmo. A gente sabe que no final vai tudo terminar bem. Mas se a gente não tem o conceito ali da realidade, a gente se emerge no filme ali, se mergulha no filme de tal forma que a gente começa a sentir as mesmas dores dos personagens, ou passa pelos mesmos problemas, sentindo ó, a angústia, o medo, o que o personagem estiver sentindo ali. Agora, quando a gente tem o conhecimento espiritual, a sabedoria espiritual ali começa a emergir na nossa consciência, o contexto muda. Por quê? A gente sabe que por pior que pareça a imagem externamente, tudo tem solução e tudo vai acabar bem. E é o que acontece realmente. Se a gente aí prestar atenção em todas as nossas situações de vida, por mais cabeludas que elas foram, ou mais surreais, sei lá, a forma com que a gente percebeu elas, pelo menos humanamente ali, a situação sempre melhorou, sempre escalonou para alguma coisa melhor. E esse é o contexto da vida mesmo humana, né? Que a gente começou ali na época na Idade da Pedra, ali quebrando pedrinha para fazer a lasquinha e cortar ali, fazer o fogo, depois foi subindo a tecnologia, depois foi subindo a tal forma que foram construídas templos e pirâmides e cidades de pedra. Depois até a humanidade evoluiu não só tecnologicamente, um pouquinho mais espiritualmente para receber um pouco mais de luz dos professores espirituais, de Buda, Jesus,
aquele que o Gilson lá, que eu não sei pronunciar o nome, que ele fala lá sempre lá, que até pouco tempo ele estava vivo, mas eu juro que eu não sei pronunciar o nome dele. Tem que abrir seu microfone, Jair. Acho que é Yogananda, alguma coisa assim. Ah, pensei que fosse o Osho. Não, o Osho também é um professor espiritual, apesar de que a minha dualidade não concorda com o tempo, o que eu ainda tenho de dualidade não concorda com muita coisa que ele fez, com o que ele vivenciou, mas ele era um professor espiritual do mesmo jeito, né? Mas Todos isso somos, também né? é a natureza do erro, Todos ilusão. somos, né? Em alguma medida, todos nós somos. A grande verdade é essa. E assim, né, nem sempre você concorda com tudo mesmo. Isso é com todos. Não é Acho que verdade? ele se perdeu um pouquinho no caminho, né? Mas todos nós, né, pode acontecer isso também, Ele né? tem muita coisa boa também, mas também tem Tem. muita coisa que, né? É, E é assim. o filme dele é meio loucão, mas a É. gente não sabe, né? Se o que está no filme se é a verdade, né? Tem essa também. Tem isso, né? E tem um contexto também, que eu não sei quem que foi que disse, o Gilson que trouxe, eu acho, me perdoe se eu estiver errando, Gilson, porque eu já errei com a Cida, falei que era o Cláudio que tinha trazido, mas era a Cida, mas é o seguinte, todo mestre, todo guru, ele só é guru em terra estrangeira, porque ali onde ele nasceu, as pessoas vão se focar nos erros dele, da adolescência, da infância, ou da maturidade ali, do início do adulto dele, né? Porque todo mundo errou, uma hora ou outra errou, né? Então, as pessoas vão focar nessa parte e não vão enxergar o Cristo, ou o Buda, ou Krishna naquela pessoa ali, né? Que é como ela se tornou. O mesmo aconteceu com Paulo de Tarso, ele decapitava as pessoas. Só que ele teve um processo mais profundo, mais... Por isso que ele até conseguiu refazer as pazes com os cristãos, mas ele decapitava, perseguia e decapitava os cristãos, ó. Cabecinhas que rolavam de qualquer maneira ali, porque ele acreditava veementemente que aquele era o caminho. Na hora que ele entendeu, ele mudou. Mas algumas pessoas ainda tinham receio, né? Principalmente ali no começo da mudança dele. Por quê? Ainda estavam apegadas na aparência do erro. Assim como algumas pessoas ainda estão apegadas na aparência do erro do Osho ou de qualquer professor que já apareceu para a gente. Porque errar é uma parte da nossa dualidade que ainda a gente carrega. É uma expressão da nossa dualidade ali se desdobrando na nossa vida, né? E tudo isso é fruto do nosso crescimento mesmo, dessas dualidades aparecerem, dessas sombras aparecerem, para a gente poder trabalhar elas. E o contexto do filme é realmente esse. Do filme que eu passei para vocês, O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. O que acontece? Se a gente apagar todos os erros, emocionalmente a gente não vai ter crescido. Mas, por outro lado, a gente, toda vez que nasce aqui, os nossos erros anteriores também são apagados, tanto quanto os acertos. Mas fica no subconsciente, ali no mais profundo da nossa consciência, o amor que a gente sentiu pelas pessoas que a gente conviveu, ou o medo ou o ódio que a gente sentiu. Tanto é que algumas pessoas a gente se simpatiza logo de cara, outras a gente fica meio assim, e outras a gente quer sair correndo, porque não foi uma experiência tão agradável em outras vidas, né? Então a gente tem esse contexto também, né? E o que acontece? Por que é apagado da consciência humana todas as lembranças das experiências? Primeiro, por causa da carga que isso pode trazer. Estando na dualidade, provavelmente estávamos num estado de consciência menos
iluminado e, por sua vez, com maior chance, maior propensão de experienciar a dualidade e a natureza do erro, que é a ilusão. Ou seja, cometíamos mais erros. E alguns deles até hediondos, até quem é da natureza da dualidade é cometer o erro, né? Quem a gente nunca viu aí a mulher no estado puerperal já não passou o porrete aí nas pessoas porque estava em estado de desorientação tão grande que se explode nos hormônios, principalmente as mulheres que têm a situação hormonal mais exacerbada. Então, dependendo do equilíbrio da pessoa, ela pode cair mesmo. Ou quantos homens ou mulheres aí que não vivenciaram a experiência da traição, que no contexto humano é o casamento em pares, né? É a união em pares. Então, quantas pessoas a gente não presenciou, não viu aí a história de pessoas que, ao presenciar esse tipo de atitude do parceiro, entra em estado de alteração total, comete crimes hediondos e violências e mais, e tudo o que for ali nesse contexto, né? Então, a natureza do erro, ela é muito mais profunda do que só o que a gente enxerga aqui, né? Por isso que, às vezes, é que nem o relato que eu dei ontem lá com o Gilson, de eu estar meditando, principalmente quando eu estou em catarse, o que acontece? Quando eu chego perto de alguma sombra mais profunda, meu, dá tudo quanto é tipo de catarse na hora, eu levanto como se tivesse alguém me espetado a poupança ali e saio andando. Instintivamente fugindo daquela sombra. Hoje até consigo controlar esse impulso de levantar e sair da meditação, mas logo no início isso era muito forte. Tinha momentos que eu meditação assim, calma, de repente levantava aquela sombra violenta, eu levantava e saía assim como se tivesse uma coisa muito importante para fazer. Mas não era sombra ali. Era uma catarse que estava ali, estava, sabe, tirando aquelas coisas debaixo do tapete ali. Então, isso tudo começa a vir à tona quando a gente está se iluminando, né? E é normal vir à tona, é o processo nosso, não é Deus que manda, não é Deus que programou isso para a gente, é nós mesmos que criamos essa situação através das nossas experiências e das nossas crenças, né? Conjunto de crenças que a gente tem. Mas fala aí, pessoal, senão só eu falo aqui, ainda falei bastante ainda. Tagarela, tamanho da meta. Opa, não era para acontecer isso. Espera aí. Aqui, achei. Mais um trecho, então, lá, seguindo. A maior parte das pessoas não percebe que elas é que dão realidade às mesmas condições das quais elas desejam se libertar. As mesmas condições que a gente foge, que a gente combate, a gente está dando poder para elas, né? Nesse contexto de desembainhar a espada. Boa noite, Maninho Val. Boa noite. Seja bem-vindo. Tanto quanto elas gostariam de estarem livres de condições e pensamentos errados, persistem em demonstrar mais do negativo do que do positivo. Como, por exemplo, eu gostaria que você me seguisse nesta ilustração. Vamos fingir que alguns de nós estão reunidos para uma conversa informal, quando o telefone toca e você ouve: acabei de receber uma mensagem dizendo que Joel
está muito doente. Qual a sua resposta? Você me vê? Você me ouve? E julgando pelas aparências, você sabe que é um boato. Ou seja, a pessoa estava dando um exemplo para o Joel ali, como se ela estivesse conversando e atendesse o telefone. Por exemplo, a gente está conversando aqui, toca o telefone de algum de vocês e fala, ó, o Rafael, ou a Cida, ou a Rita, que estão aí, estão doentes. Mas você olha e fala, a Rita está aqui. Não tem nada com ela aqui acontecendo. Tá certinho, bonitinho aqui, ó. Tudo novo em folha. Então, é só um boato. E você não está nem um pouco perturbado. No entanto, suponha que eu não estivesse no quarto quando a ligação foi recebida. Sem dúvida, você teria dito: Joel nos ajudou, agora vamos ajudá-lo. E então todos teriam tentado ajudar-me, mas teria sido apenas um boato, eu, mesmo se eu estivesse doente e você tivesse alguma ideia do que você teria, e você teria o poder de fazer uma cura, você seria incapaz de me ajudar. A menos que você fosse capaz de dizer, isso é apenas um boato. Se você puder aceitar, apesar das aparências, a verdade de que isso é apenas um boato, eu teria uma cura instantânea. Ou seja, tudo que a gente acaba enxergando e vendo na nossa vivência é um boato, é uma ilusão. Cabe a nós trabalhar essa crença na nossa consciência para que a ilusão se dissipe. Ou seja, alguém precisou fazer alguma coisa pelo Joel para que esse boato se dissipasse? Não. Era só a consciência da verdade se expressando como ela mesma, sem esforço, sem batalha e sem luta nenhuma. Então, a consciência da verdade sabe, não, mas é um boato, não tem o que fazer. É mentira, é uma conversa fiada, é uma invenção. Alguém falou isso só por falar. Está sob a mesma influência desse boato. Então, sabendo disso, ninguém precisou ir lá ajudar o Joel. Essa aparência se dissipou no mesmo instante que a pessoa que recebeu aquele boato entendeu que aquilo era um boato e já tinha essa consciência da verdade. E isso acontece à medida que a gente realiza cada vez mais a verdade, né? Porque a função da verdade é libertar-nos da ilusão, desses boatos, dessas mentiras, né? Aí, seguindo. Se você puder aceitar apenas, apesar das aparências, a verdade de que isso é apenas um boato, eu teria uma cura instantânea. Por quê? A sua afirmação de que seria apenas um rumor teria sido baseada no seu reconhecimento espiritual de que eu não tenho vida separada de Deus, nem mente, nem alma, nem espírito, nenhum ser, nem o ser, nenhum corpo separado de Deus. E, portanto, qualquer coisa diferente disso, que é verdade sobre Deus, seria boato, a aparência, crença falsa. Boa noite, Tiago. Boa noite, Renata. Vivemos num profundo estado de hipnose, né? Boa noite, pessoal. Desculpa atraso aí. Boa noite, sem problemas, maninho. A hipnose da ilusão, né? De acreditar que tem alguém lá fora que possa nos tomar a saúde, ou aliás, um vírus lá fora que possa nos tomar a saúde, alguma pessoa lá fora que possa nos tomar qualquer bem, sendo que qualquer bem é espiritual. A aparência do bem pode ser física, mas ele é todo espiritual. Um exemplo até que é muito fácil da mente humana compreender para a gente até meditar sobre isso.
por exemplo, eu duvido aqui que tenha alguém que tenha dificuldade de conseguir uma caixa de fósforos, ou que não tem uma dificuldade de conseguir isso em casa, de ter isso em casa. Mesmo porque até hoje, na maioria das casas, nem precisa disso, porque o fogão é elétrico ou tem o acionamento elétrico. Mas, mesmo assim, às vezes, só por uma emergência ali de acabar a energia elétrica, tem lá uma velinha e uma caixinha de fósforo, né, guardada. O que que é isso? Alguém tem medo de que alguém roube sua caixa de fósforo? Não. Alguém vai roubar por isso? Não. Porque é uma coisa que já é seu da sua consciência. Mesmo que você volte infinitas vezes aqui, você vai ter acesso a essa caixa de fósforo, porque você já está na sua consciência sem limitação alguma essa caixa de fósforo. Você não pensa, por exemplo, agora numa pessoa que mora na África, que tem que ir lá cortar a lenha para levar no fogão, para acender o fogão a lenha. Para essa pessoa, uma caixa de fósforo é uma coisa dificilmente que ela vai conseguir e muito cara. Para uma pessoa que ganha $2 por dia, no máximo. Ali. Tá vendo o que é o estado da ilusão, da hipnose? Para uma pessoa que está aqui no Brasil, que já tem uma consciência um pouquinho mais iluminada ali, a caixa de fósforo é um item simples. Se você não tiver, você bate e fala, ô vizinho, peraí, empresta um fósforo aí para me acender um ponto. Agora, para uma pessoa que está lá, isso é a coisa mais difícil. Uma pessoa que está no semáforo, conseguir alguns trocados é a coisa mais difícil, porque ela tem que enfrentar o sol, enfrentar todo a crença de vergonha de ter que pedir. Então, tudo isso são as crenças se expressando na consciência de cada um de nós. O povo tá quietinho hoje. Um outro exemplo de ilusão de crenças. Acho que foi a Cida que trouxe, vamos ver se eu não erro dessa vez. No filme lá, todo mundo já sabe que o filme é só uma história. É só uma aparência ali, uma ilusão mostrada numa tela de cinema ali. Ninguém vai, por exemplo, explodir uma bomba atômica lá no filme. Poxa, ninguém vai morrer por causa disso. Porque todos já sabem que aquilo é só uma história, é só uma aparência. Isso já está na consciência de cada pessoa. Aí tem o exemplo do professor Hélio Couto, que os antropólogos americanos levaram o filme do Rambo naquela ilhazinha lá no meio do Pacífico. O que aconteceu? As pessoas assistiram o Rambo com arco e flecha, que é a tecnologia mais avançada que eles tinham até então, explodir máquinas que voavam, fazer fogo, só faltou voar. Para eles era o quê? Deus. Tanto é que até hoje, lá naquela ilha, o Rambo é Deus. Se o Sylvester Stallone, que é o intérprete daquele personagem, aparecer lá, meu, é Deus. Os negros vão ali, ó, não sei qual que é o contexto da religiosidade deles, mas como Rambo é um deus de violência, de guerra, provavelmente, se Stallone aparecer lá, eles vão massacrar ou da ilha vizinha, ou daqueles que não são da mesma religião deles, e pôr no pé do Stallone lá, ó, uma oferenda para você. A ilusão. O nível de ilusão que a gente pode observar em todas essas coisas. Aí também tem o filme que eu passei para vocês hoje, aí o filme deixa eu até pegar o nome aqui, que eu já esqueci de novo, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças.
O que é apagar a lembrança de uma aparência de conflito? É desembainhar a espada por uma aparência. Dom Quixote. O que é o livro do Dom Quixote? É desembainhar a espada para conflitos que nem sequer existiam. Dom Quixote é isso. Ele via um moinho de vento. Ah, um dragão. Vamos lá enfrentar esse dragão. Ele vivia batalhas que nem sequer existiam. Então, a ilusão, conforme a gente vai experienciando ela e compreendendo a sua verdadeira natureza, ela vai tomando, ela vai assim, a gente compreende e a natureza dela se dissipa, porque é ilusão. Uma ilusão se dissipa. O Joel também trouxe o exemplo da cobra, né? Da pessoa que vai tomar banho no sítio. Que o sítio, os mais antigos aí, tem o contexto de tomar banho naquela casinha de madeira fora de casa. Ah, pisei num negócio cilíndrico ali. Ah, é uma cobra. Poxa, o coração dispara, dá aquele medo, a vontade de sair correndo, você sobe até em cima da cerca ali do sítio lá, todo peladão. Por quê? Achou que aquilo era uma cobra. Nós você olhou, opa, é só uma corda. É a natureza do erro. Fale aí, pessoal. Só fica eu falando aqui. E essa natureza tá bem enraizada, né? Uhum. Foi bem, meu, parece que foi bem planejado, sabe? Isso com todo mundo, porque participamos desse encontro. Hoje nós vamos adquirindo conceitos, e quando a gente sai para a rua, cara, é aquele, é aquele Deus nos acusa de meu, não é querer julgar, mas é que tá tudo errado, cara. Tá tudo, sabe? Nada nos favorece, cara, sabe? Nada. É não ser desse mundo mesmo, né, cara? E conviver com isso que é o nosso grande desafio, né? É isso que nós estamos fazendo aqui, é a nossa é uma mudança total de consciência, cara. Joel, como diz, 10 anos como praticante, estar bem, né? Como o Justo fala. Eu creio que é por aí o caminho. E é para poucos mesmo, cara. Não é para muitos. A gente não vai haver evento enorme que vai ter um monte de praticante com banda de músicos e tendo aquele, sabe? Não vai ter, cara. Vai ser isso daqui mesmo, sabe? Vai ser poucos, sabe, cara? Eu vejo que é uma luta constante. Não para, não para. Não para. Porque é tudo contrário, né? É tudo contrário. É tudo contrário. É tudo Então é contrário. para sempre mesmo. É. É para sempre. E Até a não tem gente, como voltar. Não tem como voltar. Porque até não a gente dá. alcançar esse nível de consciência, de tratar com normalidade essas verdades do Joel. Nós estamos vivendo, né, num mundo muito materialista, né, de consciência, né? E para a gente poder enxergar, né, a verdadeira identidade que nós somos, né, é incrível, né? Tanto que você tem que mudar a sua consciência para poder enxergar essa verdade, né? Deixar essa ilusão, né? Você enxergar o homem, né, como CPF e tudo, e você vai enxergar a essência dele, né, que é espírito, que é Deus, né? Então, assim, tá tudo errado, né? Por isso que o professor fala, né, que não existe nada material, é tudo espiritual, né? Até você conseguir ver essa verdade, né, verdadeira das coisas, né, demora, né? E aí quando você encontra o Joel mostra isso, né, vai te ensinando a olhar isso, né? Você vai, né, deixando esse mundo de ilusão e mudando, né, a forma de ver as coisas e saber que tudo é Deus, né, o tempo inteiro. Então, assim, é fantástico, né? Descobrir essa verdade, né? Ir descobrindo essa verdade e tirando essa ilusão das coisas, né?
É fantástico isso, né? É Aí você vai fantástico. compreendendo que tudo é ilusão, né? Tudo. E o gostoso desse caminho é que existe realmente a paz, o conforto, o amparo interno. Meu, por isso que não dá para falar para o outro não vai entender se ele não Vai. fazer a mesma coisa do que estamos fazendo. Ele mesmo sentindo. Porque eu estou sentindo uma diferença aí em mim que eu não, meu, não dá para explicar, sabe? Não dá. Não dá. É uma segurança, um amparo interior, cara, que eu nunca tive. Eu nunca tive. Eu era só ansioso. Semana passada eu estava com o pessoal chegou, aí eu estava na sala da minha mãe, aí chegou meus irmãos, aí veio todo mundo assim, sabe? Mas veio uma energia, um povo assim, sabe? Todo mundo, parecia que estava numa festa, tal. Aquilo me deu uma euforia, eu falei, opa, onde eu tô? De onde veio essa euforia? Aí daqui a pouco eu já baixei aquela coisa, sabe? Que, meu, esse equilíbrio, cara, que a gente já vê assim, ó. E ninguém vê, cara, isso, sabe? Todo mundo vai fazendo as coisas conforme vai acontecendo, se atropelando, ninguém tá vendo nada. É incrível, cara. Incrível. Como é bom, como é vai bom. atropelando e vivendo mal pra caramba, né, Ah, Denis? caramba. Porque abraça o que não devia nunca ter abraçado, né? Exatamente. E nem percebe, Gigi. E nem percebe. As pessoas não estão Nossa, percebendo. É como nada. nós, é como nós sem essa visão. Nossa, Eu falo de mim, era é, exatamente isso. Isso já Entendeu? fomos mesmo. assim. Eu Uma era assim, cegueira, né? era assim, É, aquele, vamos ali, vamos. E ficava aí nesse negócio para lá e para cá e não tinha um centro, não tinha uma firmeza, uma certeza de nada. É, Joel é. E essa paz interior que a gente começa a ter, realmente, ela é impressionante, né? ela faz parte de nós o dia inteiro, gente. Ela faz parte, é verdade, é verdadeira. É Hoje verdadeira. eu trabalhei, eu passou o dia que eu fiz. Depois que eu olhei, eu falei, caramba, eu fiz tudo assim, ó, sabe? E aí cheguei, falei, cara, e tranquilo, e estou centrado e fiz tudo e sem reclamar, sabe? Cara, de onde vem isso, cara? Não é do Denis, não, pode ter certeza aí. Que lindo, né? Muito bom. Imaginem, a gente só tá numa gotinha, hein? é só no começo. Só o Só a fiozinho aqui da gotinha. sobrancelha, aquele último pelinho aqui da sobrancelha que a gente conseguiu. Imagina quando a gente se dissolver nesse oceano. Rapaz. Já pensou? Já pensou, gente? Não, e é um ensinamento assim, né, da época de Jesus, né, mais de 2000 anos atrás, e você fala assim, como é que Jesus conseguia enxergar desse jeito, né? Claro que ele conseguia, né? Ele tirava todo esse hipnotismo, né? Aí você, gente, é o mesmo pensamento que Jesus tinha, a mesma consciência, né, que Jesus tinha, como ele olhava, né, para as pessoas sem hipnotismo. E, gente, isso é fantástico, né? Estudar isso é fantástico, impressionante. É impressionante. É, É impressionante. Aonde o Joel chegou realmente é só um buscador mesmo, né? A é gente um está no buscador. caminho. Mas Isso, assim, ele lançou as bases, né? E é, assim, é algo que realmente vem do trono de Deus, porque é muito elevado, é né? muito elevado o conhecimento dele, né? Não É é para qualquer um, muito não. elevado, é muito Muito. profundo. É E teto alto, simples. né? Como se diz os Gils, né? Teto É, alto. é alto a coisa. É um teto alto com uma simplicidade incomum. Isso. É, Eu, assim, eu já li Muito. muita coisa espiritual, o Véu de Ísis, ah, os preceitos da teosofia, tudo isso, o povo vai enfeitando, vai colocando aquelas palavras difíceis. Meu, sinceramente, você não sabe nem o que eles estão dizendo. Eu, por mim mesmo, assim, eu não tinha ideia.
Eu já não sou muito bom em português. Imagina quando o pessoal tem que traduzir de outra língua para vir para o português e ainda vem tudo enfeitado, tudo apavão. Ixi, aí é que eu não entendia nada. Aí você chega aqui no Joel, ele começa a tirar as cartinhas do cartela de cartas com esse conhecimento. E é uma simplicidade assombrosa, né? Porque não tem mais aquele, porque vós sois não sei das quantas, e o prelúdio da quinta sinfonia do não sei das quantas, entendeu? Mas tem gente que não entende também, né? Então, O Joel. Porque é aquilo, é simples. mas aí Só que é muito profundo. Fundo, é. o É contexto do muito Joel profundo. está sobre outro fator. Ó, como é que chama o seu gatinho mesmo, Jair? O Mino. O Mino, ele deu um oizinho para nós aí, eu escutei. Ele viu. O Até Mino fugiu, pensou tadinho. o Mino estava pensando que o Jair estava falando com ele. Eu acho que sim. Mas o contexto do Joel, o que que é? É uma experiência, é que nem eu contei para vocês ontem e repassei de novo hoje aqui. Quando a gente começa esse caminho, ou pelo menos escuta ele, o que que acontece? Levanta, no mínimo, nossas sombras. E levantou a sombra, a pessoa que não quer trabalhar a sombra, ela, ó, corre. Corre como se não houvesse amanhã. Por quê? Sim. Eu, muitas vezes, no começo do caminho ali, eu não tinha, assim, coragem de admitir isso, mas muitas vezes, na hora da meditação, eu estava meditando sentadinho ali, estava numa calmaria. A presença dava uma chegadinha mais perto, levantava aquela sombra, eu levantava e falava, meu Deus, será que eu lembrei de tirar a roupa do varal? Você arruma um zilhão de coisa para fazer. Isso é a sombra. O Como Rafael, se expressando. Pois desculpa. não. Medo é sombra? Sim. Vou contar uma coisa para vocês que aconteceu hoje comigo. É, eu fui no mercado, uns 2 quilômetros daqui de casa, né? Fui comprar um negócio lá que por aqui não tem. Aí tudo bem. E tem muita gente, né, pedindo esmola em São Paulo. Muita gente mesmo. Demais, demais, demais. E sempre quando alguém pede dinheiro, eu nunca tenho dinheiro, né? Eu não carrego dinheiro mesmo, né? Mas se alguém pede, eu tô com fome, aí eu vou e compro alguma coisa e dou para a pessoa, né? Sempre acontece, sempre que eu saio, né? Aí eu fui no mercado bem grande que tem lá na Brigadeiro, né? E aí tudo bem, eu comprei lá umas 4 coisas, né? Aí indo pro caixa, aí veio um molequinho, acho que deve ter uns 13 ou 14 anos, né? Com carrinho. E ele falou, moço, compra dentro do mercado, né? Compra fralda pro nenezinho, né? Eu falei assim, beleza, né? Eu falei, vai lá e pega a fralda, sabe? Aí ele foi e buscou um pacote de fraldas. Aí eu peguei, né? Fiquei no caixa ali. E aí veio um outro atrás dele e cochicharam alguma coisa, sabe? Aí tudo bem, sabe? Eu tava na fila, aí vieram 2 e ficaram na frente do caixa lá onde que eu ia sair, sabe? E um fazia um sinal para o outro. Aí vinha um outro lá na entrada, me deu pânico. Eu falei assim pro moleque, segura aqui que eu vou buscar um negócio que eu esqueci, já volto. É uma formação de quadrilha, hein? Cara, aí eu chamei, mas os outros eram molecão grandões, né? Aí eu subi, né? Eu fui lá para cima, porque tem uma parte lá onde vende móveis, né? Aí eu pedi para a vendedora lá chamar o segurança. Aí ela falou, por quê? Aí eu falei para ela, falou, não, eles ficam lá mesmo, não tem problema, pode ficar tranquilo, pode fazer suas compras. Não. E o pior é que eu tô com essa tal de hérnia de disco aqui, que às vezes eu sinto o meu braço, né, dormente, né? Sempre, né? Aí tudo bem, eu fui embora, eu cortei caminho, sabe, assim, meio apavorado, né? Aí depois eu falei assim, não tem ninguém, numa boa, beleza, sabe? Aí eu falei assim, mas cadê a dormência no braço? Aí começou a dormência no braço.
Esqueci. Corrida à sombra. Correu da sombra. Cara, aconteceu isso hoje. O Falei, medo "Puta". de alguém levar o que nem é nosso. Então, mas eu só tenho o cartão, e mesmo assim aquele numerinho tá riscado, entendeu? Aquele código lá Aham. atrás, entende? É um moleque, sabe? É porque é uma cidade tão violenta, né, que... Aparentemente violenta. Porque eu já fui diversas vezes aqui, minha cidade é muito próxima de São Paulo. Nunca vi um assalto em São Paulo. Nunca fui assaltado em São Paulo. E olha que Aqui também já eu ia muito. no Brás, eu ia, assim, tinha lugares naquela feirinha da madrugada, onde o pessoal relatava que tinha muito assalto. Eu nunca nem vi um assalto acontecendo em São Paulo. E olha que eu fui várias vezes. Eu Eu moro aqui nunca. também, nunca presenciei nada. E olha que eu ando, viu? Para Não, todo lugar. eu também Nunca nunca vi, vi. nunca fui assaltado, né? Mas me deu pânico aqueles moleques lá olhando um para o É a outro, e sombra. falei, eu, hein? Aí é que reside o nosso verdadeiro trabalho. Erguer o Cristo neles. Que é quando a Ah, gente mas na ergue o hora, meu Cristo filho. nele. Na hora ali, Na a hora gente dá não. uma vontade de sair Ô correndo. Jair, é que você viajou, né? Você falou, eles estão eles estão bolando um assalto. Nossa senhora, eu já me vi lá, Os coitadinhos vai ver que estavam morrendo de conversando fome. outras coisas. Tava Não, mas isso tentando, é verdade pensando Somente assim, fez mesmo. assim. será que se a gente pedir uma É. bolachinha, ele também compra uma bolachinha recheada lá para ele? Nossa. Porque criança vai atrás dos doces. Essa semana mesmo aconteceu uma coisa parecida comigo, Jair. Meu computador, eu estava até conversando com a Cida acho que semana passada, que ela falou assim, Rafa, o que está acontecendo? Que você às vezes atrasa aí os vídeos aí da coisa. Eu falei, então, Cida, é meu computador que está meio ruinzinho. Preciso comprar uma peça dele, mas ultimamente o valor está muito fora do contexto, né? Porque a pandemia e a gente muitas pessoas estão comprando computador para se divertir em casa, como se fosse um videogame. Então, a peça que eu normalmente compraria ali por 600, 700 reais está de 3 a 4 mil. Aí eu estou propelando o máximo que deu. Aí eu achei uma promoção, uma loja em Santa Catarina, e falei, tá num preço até que não está tão alto, né? Não é a melhor das peças que eu poderia comprar, né? Não vai durar muito tempo, mas pelo preço que tá as outras aí, vamos lá, vamos comprar, daí pelo menos já resolve essa parte aí, que já tá começando a capengar aqui o computador já, por causa dessa pecinha. Aí comprei. Aí como é uma loja pequena de Santa Catarina, aí eu paguei, né, a peça, demorou para eles aparecerem lá no site deles lá, que tinham recebido, e eu já, nossa, já meu Deus do céu, eu perdi um dinheiro que eu não podia. Ai, meu Deus do céu, já entrei em pânico. Eu falei, meu Deus. E aquele negócio, eu já nem dormi direito à noite. Aí o que era para 6h30 da manhã para acordar, fazer meditação, passei direto, porque eu não dormi direito. E eu fiquei nisso. Ou o que que era? A sombra se levantando. Aí, hoje, a moça da loja ligou, falou, você me desculpa, porque como a gente é uma loja pequena, então às vezes demora, tem pouco funcionário, e a gente não quer perder a venda, não se preocupe, não sei o que lá. Meu, era tudo ilusão que eu criei a partir de uma coisa que eu imaginei. E isso é a natureza do erro mesmo. Como a gente faz isso, né, gente? A gente vê uma aparência aqui, por exemplo, a gente vê um bichinho aqui, ó. Aparência do bichinho, mas é uma abelha que vai me picar, vai doer. A gente É já está a cobra, projetando. né? É? A corda, a cobra. É. Isso Como são a nossas gente. crenças também, não são? Tá. É, Nossas crenças, nessas horas, ela pega todo aquele intelecto humano que estava assim na superfície, é que nem aquela bexiguinha.
que a gente enche. A crença nossa faz assim na bexiga com uma agulha. Puf! Vai tudo pelos ares. Aí vem à tona tudo que a gente realmente acredita lá no nosso mais íntimo. Ah, eu vou ser assaltado. Ah, eu vou ser enganado. Tudo isso vem à tona. Por quê? Aquela agulhinha, aquela pontinha de nada foi lá e cutucou. Aquela superfície do intelecto humano. Onde que ficou toda aquela crença minha, aquele intelecto meu, que eu sei que tudo isso é ilusão. Eu sei aqui muito bem aqui no Joel, no contexto aqui com vocês, fica muito fácil aqui de contextualizar isso. Mas ali no pega para capar, ali no vamos ver, aí a coisa é outra. Porque aí eu me vi que eu passei uma noite ali maquinando bobagem. Por quê? À toa. É a sombra ali se expressando. Como a gente sofre, nossa, isso aí que vocês falaram foi demais, viu, Rafa, Jair e Rafa, porque, nossa, quando a gente olha para a nossa vida mesmo, nós vemos o quanto nós sofremos por coisas que nunca nem existiram. Você vê, né, a emoção, ela toma um nível que a gente perde até a inteligência, né? A gente vai criando um monte de coisa, igual uma novela, que não tem sentido, e sofre por aquilo, por algo que nem existe. Dá dor de estômago, a gente fica Como nervoso, a gente fica é muito tenso. frágil, né? A gente fica tenso. Mas eu acho que quanto mais a gente vai se aprofundando nos estudos, mais vai aparecendo para a gente trabalhar isso, né? Sim. Porque a gente tem que ter, como a gente está sabendo, está estudando, nessa hora tem que enfrentar. E quanto mais a gente vai indo, vem vindo coisa mais pesada, né? É uma Esse tempo que eu eleição, estou né? sentindo isso, né? De vir mais coisa para confrontar mesmo, né? Vai vindo Por, as sombras maiores, cada vez maiores. É que a gente não conhecia, né? A gente não identificava nada disso. Agora a gente tem uma percepção que identifica na hora. Quando vem, a gente já fica assim, já só esperando a lapada, não é? Num contexto desse, eu demoraria... Nossa, eu ia passar a semana, o final de semana, que, meu Deus do céu. Eu ia... Minha vida ia... Eu não ia comer direito, eu ia... Ixi, o intestino Você já é ia igual eu, travar de Rafael. novo. Daí ia Você é ficar... igual eu. Nossa, ia ficar daquele jeito. Mas, pelo menos dessa vez aí, ó, no contexto, tudo, já amanheci, aí na hora que eu estava exausto mesmo, eu já não tinha mais o que fazer, falei, quer saber, eu sei intelectualmente que isso é ilusão, tem que nossa, tem que trabalhar isso melhor. Aí foi quando eu consegui relaxar. Não, antes do Joel ia ser aí, ia demorar uma semana ou até chegar a peça para essa ilusão se dissipar ou, dependendo do nível de desembainhar da minha espada, ia realmente dar problema. Por quê? Estava pondo tanta força, mas tanta força contrária, que realmente dá problema. Boa noite, doutor Flavião, boa noite. É como a Cida bem colocou aqui. Isso aí que a Rita falou, eu assim, nessa caminhada nossa, eu imagino que seja assim, que nós vamos avançando, né? Superando coisas pequenas, as sombras vão aparecendo, superando coisas pequenas. Por quê? Porque as camadas, elas vão se aprofundando, né? A cebola, você vai tirando as cascas, né? Primeiro as mais fininhas, né? Depois vai engrossando a coisa. Por quê? Porque a gente precisa crescer, né, gente? Nós precisamos crescer, né? E quanto Na mais nossa camada de caminhada, cebola a gente tira, mais a gente chora. A metáfora é perfeita. O sofrimento é maior. E as coisas pequenas vão ser coisas grandes que vão vindo, vai acontecer coisas grandes. É o preparo, né, cara? É um mexer aquela aprendizado massa também, né? em fogo brando, né, Rafa? Devagarinho e vai engrossando o negócio. Mas essa ilusão que eu enfrentei essa noite aí,
esse dia. Que eu, se fosse antes do caminho do Joel ali, antes até do professor Hélio, meu Deus do céu. Eu estaria emocionalmente, assim, eu poderia estar até rindo, porque eu fingia muito bem que eu estava tudo bem, mas estaria muito abalado, não ia conseguir trabalhar, não ia conseguir produzir. Hoje eu trabalhei, normal, gente. Se desse qualquer, eu era uma pessoa que se desse algum probleminha, que nem o Denis falou lá, trabalhou, nossa, tudo sem reclamar. Meu, se tivesse qualquer probleminha ali, saísse coisinha, o funcionário tal ali, terceirizado, espirrou, meu Deus do céu, isso já virava o meu dia de ponta cabeça. Hoje já não mais. Ou seja, ao equilíbrio um pouquinho mais, à medida que eu vou realizando Deus, a verdade em si, né? Porque Deus e a verdade são uma coisa só. À medida que eu vou realizando isso, mais e mais de Deus vai se expressando na minha consciência. E a minha consciência também é tudo que eu tenho, tudo que está aqui à minha volta. Vocês são minha consciência e eu sou a consciência de vocês também. Assim como Jesus. E tudo isso vai crescendo, né? É como um fermentinho de bolo ali, né? A gente vai crescendo realmente, tomando forma e se expressando cada vez mais. Ou seja, é, colocando mais o nosso pão às águas, né? Como diria o Joel. Pessoal, já bateu Nossa, até 9h11. Eles querem fazer um intervalinho? Comer uma feijoada aí? vamos lá, vamos lá. Mas é ilusão que a feijoada é boa ou é ruim. É só a comida. É só é. Como diria o Gilson. Bora lá. 3 minutinhos. 3 minutinhos de meditação. Bora lá. Alguém quer fazer leitura? Sempre pergunto, porque às vezes quer fazer leitura, né? Não? Vocês estão conseguindo abrir o microfone aí? Só testando, que às vezes eu esqueço travado ali. Ah, sim. Beleza. Então, bora lá. É exatamente dessa maneira que damos poder aos pecados e doenças que nos afligem. Quando o boato vem sob a forma de uma dor no nosso corpo ou de outra pessoa, nós aceitamos como um fato sobre o qual devemos fazer alguma coisa. Isso por si só desonra a Deus, porque se há algo a ser feito que Deus já não tenha cuidado, não há muito que você possa fazer. Quaisquer discórdias que estejamos sofrendo e quaisquer que sejam as discórdias daqueles que se voltam para nós, são devidas ao fato de que estamos aceitando rumores como fatos e, em seguida, tentando fazer algo sobre eles. Toda discórdia vem como uma aparência, uma sugestão ou uma tentação, de aceitar uma personalidade separada de Deus, aceitar uma condição separada de Deus. Todo o segredo da cura está em uma palavra: reação. Se quando uma chamada por ajuda chegar, você reagir com um sorriso e disser boato, tentação, aparência ou bobagem, belas curas serão realizadas, mas no momento em que você responde com preocupação, como se, na verdade, houvesse algo a ser superado, removido, resistido, refutado, aí, nesse momento, nesse mesmo grau, você teria aceitado a batalha. Uma vez tendo levantado a espada, você teria que lutar até o fim.
É por essa razão que muitas vezes lutamos com condições físicas, mentais, morais ou financeiras por longos períodos, porque não estamos lidando com elas como rumores e se parecem e se desconsiderados. Eu vou voltar. Porque não estamos lidando com elas como rumores a serem desconsiderados, mas sim como condições que devem ser superadas. Mesmo que você veja com seus olhos e ouça com seus ouvidos, isso não significa que é um fato. É uma imagem, uma aparência, um boato, visível ou audível, e ainda é uma crença mundial, aparecendo para sua aceitação ou rejeição. Sempre que você recebe uma chamada, seja do seu próprio corpo, do paciente ou do estudante, o imediatismo de sua reação e a capacidade resultante de descartá-la como um boato é o grau de cura que é realizado. Esse é um trecho do Síntese do Coração do Misticismo, página 91 ali, tradução do Giancarlo. A reação. Quantas vezes a gente não cai antes de começar a nossa reação, né? A gente cai na tentação de acreditar que aquilo que aparece na nossa frente é um fato, né? Como o Joel bem disse aí, aquela aparência de escassez, aquela aparência de conflito, é um fato. E essa dificuldade que a gente tem em reagir a essa ilusão, tendo a certeza de que ela é uma ilusão, é que determina o grau de realização que a gente já alcançou, né? Que uma mente já não condicionada já vai ter essa percepção de imediato. Um exemplo que o Joel dá é o 2 mais 2 são 4. Se alguém vier falar que é 5, você de imediato fala, não, são 4. Pode ser 2 mais 2 peras, 2 mais 2 laranjas, 2 mais 2 o que for. São 4. E isso é uma coisa que a gente pode até levar para a meditação. Quando a gente lembrar, tiver dificuldade de, de ressignificar aquela crença, a gente pode levar isso para a meditação, falar, não, mas eu já sei que 2 mais 2 são 4, assim como isso que a verdade é o único poder, porque é Deus ali, né? Continua sendo 2 mais 2 são 4. Fala, Cida. Ô, Rafa, Jesus trabalhou nisso aí o tempo inteiro, né? Ele, a divindade dele, conseguiu curar leprosos, paralíticos, né? Ressuscitou Lázaro, né? Ele, ele enxergava além dessa ilusão o tempo inteiro, né? Perdoou a mulher lá em pecado, né? Não sei. Então, assim, ele não enxergava, né? Perdoou o ladrão lá na cruz, né? Então, assim, é impressionante, né? Como que ele fazia isso? Hoje a gente entende, né? Que ele, o tempo inteiro, né? Ele enxergava a essência, a verdade, né? O Cristo no outro, né? Aí que ele tirava esse erro, né? Impressionante isso. A gente vai estudando Joel, vai percebendo, né? Como que o Joel, né, traz para nós essa sabedoria espiritual, né? Personalizando o erro, né? O tempo inteiro Jesus fazia isso, né? E ele sempre falava, o que te impede? O que te fez acreditar nisso? Nossa Ou Senhora. seja, que ilusão que te fez acreditar nisso é o que está te impedindo, né? Gente, que
fantástico. Não era ensinado assim para a gente, né? Talvez se a gente ouvisse isso desde criancinha, né, tivesse sido diferente. Aqui a gente estava só sentado meditando. Não Vocês precisava ouviram falar o mais nada. Joel? Porque eu fui entender tudo assim um pouco com o Joel, porque da igreja mesmo eu não entendi nada. Da Bíblia mesmo, É, não entendi E o nada. pouco que entendia, aquele Era pouco, muito pouco, era superficial, né? muito. muito. Eu só aprendi mesmo era rezar lá as orações repetidas, que eu não sabia nem o que estava falando, né? O Pai Nosso, muito tempo depois que eu fui entender, porque antes nada, não entendia nada. Né? Era uma coisa repetida, né? Não tinha Repetitivo, conexão nenhuma, né? Não tinha conexão. Eu, pelo menos, não sentia nada. Conexão nada, não nenhuma. sentia nada, ainda me sentia assim mal, achando que eu era pior, né? Porque eu não sentia nada, não tinha sentimento. Eu falei, não, é porque eu sou ruim mesmo, é por isso que eu não tenho sentimento. Porque ninguém falava isso com a gente, né? Ninguém, E né? é que eles falam, você ensina para um papagaio, teu papagaio sabe repetir, que valor que tinha? Nenhum, né? Ou seja, você fica naquilo ali o tempo inteiro, né? É, Não tem mudança nenhuma, né? E hoje eu estava lendo de novo o livro, né? Além das palavras e pensamento, e na página 45 o Rafa fala assim, ó, nós não estamos aqui à toa, né? Aí fala assim, ó, somente um toque do Espírito pode levá-la a esse caminho infinito, né? Mas como e por que uma atividade do Cristo tocou sua consciência, né? Como aconteceu que você veio para esse caminho espiritual? É um erro acreditar que você está neste caminho por alguma virtude sua, né? Virtude nossa. Não é, né? Porque nenhum ser humano jamais sente tal desejo por Deus. Quer você acredite ou não, a verdade é que, em sua humanidade, você não poderia ter chegado a um ensinamento espiritual, esse que nós estamos tendo, né? Eu falo que é maravilhoso, é fantástico. Você teria continuado para sempre e sempre em suas práticas ritualísticas, né? Que a gente sempre fazia isso. Ou em alguma abacadabra mental, né? Então, você está nesse caminho agora somente porque, em algum período da nossa vida, você foi tocado interiormente e você se encontrou voltado para uma direção que você não poderia ter tomado por si mesmo, né? Porque ele, né, o pai, chamou você para abandonar a fé de seus pais, abandonar as amizades, os relacionamentos que você se envolveu. Então, se a gente está aqui hoje entendendo isso que o Joel fala, é porque nós fomos tocados, né, pelo Espírito do Pai, né? Nossa, é maravilhoso a gente saber, né? E não foi só, né, nós que chegamos aqui, porque há um toque da graça, né, da consciência do Pai, né, que já está dentro de nós, né? Ela que fica, né, querendo sair o tempo inteiro, né? Então, assim, para a gente estar aqui, né, participando aqui desse banquete espiritual, não é de agora, já é de muito tempo, né? É interessante isso. Achei por isso que interessante isso. para uns é muito difícil, né, de Então não entender. adianta a gente querer que o outro entenda. Entenda. Não adianta. Porque não é a Ele gente que tem que levar escolhe, esse toque, não é, gente? Tem que ser tocado mesmo, né? a gente tem que estar receptivo, senão não entende Joel, se não tiver receptivo. Não, Você não lê lá entende. 500 vezes E o não fato Não entende. de a gente só repetir, não sei se alguém já fez essa experiência. Pega qualquer palavra, pode ser qualquer uma. Pode ser uma conhecida, uma palavra que você conheceu agora há pouco tempo. Começa a repetir ela, repetir várias vezes, assim, ó, bem rápido. Chega um momento que ela perde o sentido. É o... fiz. Vocês A gente brincava isso quando era criança, né? É? Ficar repetindo, aí chegava uma hora, você não sabia mais o que era, né? E o que é a repetição para nós? Ficar lá, Ave Maria, cheia de graça, e eu pulo uma bolinha. Ave Maria, cheia, e pulo outra bolinha. Eu não sentia nada É o disso. estágio que a Nada. gente passou. Graças a Deus a gente passou por esse estágio. Passou. Aprendeu o que podia nele. Beleza, somos gratos por isso.
Eu acho que precisou passar por isso também. Sim, precisa. claro. Para a gente entender hoje, senão você não, como é que se você não passa por uma coisa, como que você vai entender? Vai falar do que você não sabe. Então, tem um porquê, né? Por isso, muitas pessoas, quando chegam nesse caminho, não entendem o conceito da dualidade e não conseguem enxergar tudo o que o Joel fala. Porque para nós já está se tornando cada vez mais claro, cada vez mais nítido ali, né? Está na cara ali, a dualidade. A gente está vivenciando, a gente percebe ela se expressando em nós, nas nossas atitudes. A gente se assusta, às vezes a gente levanta a nossa sombra, mas para a maioria das pessoas, não. Elas não têm o contexto da dualidade. Elas ainda estão nos pares de opostos ali da gangorra, né? Porque a vida é uma gangorra, a vida humana. Ou você está nos altos ou você está nos baixos, né? Vivenciando ou isso ou aquilo. Nunca há harmonia. Por isso que o caminho do meio tem esse nome, caminho do meio. Ele não pega nem o alto nem o baixo, nem o bom nem o ruim. Porque já não importa mais nada disso. O que importa realmente é a única vida que existe, a vida de Deus, que é a nossa vida. A consciência de Deus, que é a nossa consciência. A individualidade de Deus, que é a nossa individualidade se expressando. Olha aqui, que coisa de louco que é isso. E como que Um versículo essa tinha... dualidade é forte? Pode falar, Ederno. Não, desculpa, pode falar assim. E como que essa dualidade é forte, né? De Deus está lá, a gente está aqui, Deus está lá, a gente está aqui, né? E o tempo inteiro batendo, assim, nós somos pecadores, pecadores. E você vai estudar Joel, você vê que não tem nada disso, né? Nada disso. Pode falar, Denis. Ah, tá, obrigado. Tinha um versículo que eu sempre... Eu sublinhava, eu escrevi ele uma vez, há muito tempo atrás. É aquele versículo: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que possa ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Mas eu não sabia fazer, não passava daquilo, sabe? Eu não tinha mais compreensão do que isso. E eu procurava e não achava mais nada. Aí eu falava, renovar o quê? Não tinha uma base para você seguir, não tinha mais. A Bíblia não te dava para mim, né? Não dava um caminho, porque tinha o capetão lá, cara. Era, quando eu ia chegar, o capetão toma na cabeça, acabava com tudo, porque o capeta também era forte. Então, era forte, eu era mais forte que ele. Aí não dava, cara, sabe? Não dava. Aí você ia para a igreja falar com o pastor, e o pastor, não, mas é o inimigo, cara. É o inimigo, não. Aí não dava, cara. Aí você voltava na estaca zero de novo, né? A gente queria saber Caramba. quem é esse inimigo, a gente não tem Quem é esse noção. Dá um soco rapaz? nos olhos dele. E é a gente mesmo, né? Esse rapaz me perseguia isso, viu? Eu era um perseguido. Ele foi até... não dava. Nessa dualidade, não dá. A pessoa fica... Ou ela fica lá, ela não fica no meio, não entra. E aí diz que a porta é estreita, mas quem tá na porta? É o capetão lá, velho. Vai dar um porrete na cabeça. Não tem saída. Sabe que eu acho que muita loucura dos seres humanos que fica bilolado é isso daí, de não entender. Isso é loucura, cara, é loucura. Acaba levando a pessoa a ficar meio desorientada, né? Ou fica alienado de vez ou fica desorientado. Né? É como se fosse nossos carcereiros, né? Você não sai daquilo, né? Fica só naquele. Né? E a vida perde sentido, né? Ficar pensando, mas o que é essa vida? A gente vem para cá, é trabalhar, comer, morrer, se mata de estudar, de trabalhar, e chega no fim, morre, e daí? Ah, tudo bem, aí vem o espiritismo para o outro lado lá, que eu já estava cheia de ouvir isso. Falo, mas e aí, né? Aí, não. Aí vem Joel. Aí vem Joel e diz que Deus nem é poder, porque não há poder contra
contra Deus. Então, Aí se abre o mar, aí se abre. Aí, Nossa, cara, aí olha, não tem, a aí não gente tem o pode que falar. não estar sentindo ainda isso, mas só de saber, né? Só de Já saber, dá um alívio. é, Fala, não, é só eu, né, praticar aqui que eu chego, que a gente chega um dia, né? Pode demorar, chega. mas só de saber isso, um pouquinho que você faça todo dia, eu acho que a gente já está no caminho, né? Já não, está. só isso já quebra todas as correntes de tudo que a gente aprendeu e esse é o caminho, não tem jeito, entendeu? Não tem Depende outro. só da gente, né? Só da Depende, gente, não depende de outra pessoa. Isso que é o bom também. é verdade. Não tem outro caminho. Ou você Tem fica na caminho. dualidade para se lascar, é um lasqueiro, É o ou você vem lasqueiro pro, completo. ou você vem Aquela- pro Joel. Não tem outro. E se voltar, toma porrete na cabeça, né? Que nem diz Toma o professor porrete. Santo. Mais ainda, acho que mais do que antes ainda, né? Isso E é nem verdade. tem jeito, nem tem jeito de voltar mais, não. Acabou. Tem Esse volta. caminho não tem Sem volta. volta. Não, é o Tem único que volta. não tem volta. Que das Não, não tem. drogas, do alcoolismo, da violência, pode inventar. Tem volta. Tem pessoas que saem, tem pessoas que, que aprendem muito nesse contexto, mas esse caminho, o caminho do meio, eu não estou falando só do Joel. Até para quem for assistir depois aí, não tem só o Joel. É que o Joel tem uma linguagem tão simples e profunda que Profundo, isso é toca no verdade. nosso coração de uma forma que a gente é conquistado. A gente é conquistado por essa presença que está dentro de nós. Porque as palavras podem até parecer ser do Joel, mas é da presença que estava nele, que também está em nós. É. E ele salienta isso. Não vai erguer estátua para mim, nem igreja, nem nada, porque eu não fiz nada. Quem fez foi a presença dentro de mim. Assim como Jesus. Ele vetou toda a chance de construir ali uma organização, uma escolinha com o nome dele, qualquer coisa assim, porque ele sabia que isso ia acontecer. A partir do momento que você institucionaliza qualquer ensinamento espiritual, sempre vai ter dualidade lá. Que a dualidade vai com a crença das pessoas. Que tem algumas pessoas que vão querer por status, outras por companhia ou por uma oportunidade. Quanta gente que não vai... Olha, eu trabalhei numa empresa que fazia tanquinho de lavar roupa. Sabe aqueles tanquinhos de plástico? Meu, eu não... Para mim não era uma coisa viável. Mas todo mundo ia na igreja, lá na igreja que fica até no final da rua da casa da minha mãe aqui, porque o dono da empresa, ele era muito católico, muito ferrenho, sabe? Então eles iam lá, fingia que estava indo, só para ganhar promoção. Eu ficava louco com um negócio desse, gente. Como assim que a pessoa vai na igreja, então ela pode trabalhar como chefe? Tá. Para mim isso era coisa de louco, isso. Ia totalmente de fora do contexto ali, tudo. Eu pensava, não, se a pessoa for boa lá mesmo, tiver uma oportunidade à altura dela, sim, mas só porque ela vai na igreja, não tem cabimento isso. E quantas vezes isso acontece na Eu não vivência? sei, não sei se você já vivenciaram isso, mas também morava no interior, né? E você precisava ir na missa para você ser bem visto na sociedade, senão você não era bem visto, né? Então tinha que bater o cartão lá de domingo. Não sai da igreja, tá lá. Quem não ia não era bem visto, não. Não era muito aceito, não, na cidade. Que hipocrisia, né? Uma crença, só um braço de carne. A tatuagem também, outra coisa igualzinha. Quem fizer tatuagem vai para o inferno, ou não consegue emprego, ou isso, ou aquilo, ou é bandido. Essa semana passou uma viatura aqui perto de casa, um policial com o braço inteirinho tatuado, que parecia um gibi. É a coisa mais bonita. Ele era bem branquinho, então a tatuagem colorida parecia até uma pintura mesmo. Era até bonita de ver, mas só pintou.
corpo dele de uma forma permanente. E aí, por causa disso, ele é um policial. Agora vamos lá falar para ele que ele é bandido. Vai preso. Eu não sei se acontece com vocês, uma coisa também assim, muitas pessoas que vê que eu estou estudando, que estou lendo, acham que é assim, é um passatempo. Não sei se já aconteceu para você. Minha sobrinha se diz, tia, estuda mesmo, porque é um bom passatempo. Eu falei, vocês não estão entendendo, isso aqui não é um passatempo. Passatempo, você vai lá na esquina tomar Uma uma cervejinha. cerveja, e um passatempo. Mas não é um passatempo, não é só um livrinho de autoajuda também, né? Falaram para mim também, Rita, isso Transforma, né? Isso transforma, gente. É um Falaram, tratamento, né? falaram para mim Transformação também. para a vida, né? Tem como. Fala mesmo. Falaram assim para mim, ô Denis, por que você não vai fazer um curso e fica fazendo esse cursinho aí, não sei o quê. Eu falei, tá bom, é o cursinho, mas aí você olha, né, você não pode mais julgar, né? Não pode nem julgar mais a Pois pessoa. é. Então, Deus e deixa quieto, cara, sabe? Mas a gente tem vê, isso. humanamente, a gente vê a situação, como é que tá, entendeu? É incrível, incrível. Nesse contexto, é o que a gente vivencia. A gente aqui está planejando, a gente está deixando de plantar em meios de formas humanas, né? E começando a plantar por meios espirituais. E o que a gente colhe espiritualmente é harmonia. E isso vai se reverberar para milênios e milênios na frente. Já que a vida é infinita, assim como o Pai, a gente não morre, a gente não adoece, a gente não é destruído, não desaparece. Então, por mais que seja que 40, 50, 100 anos aqui estudando isso, se a gente estudar 100 anos aí de engenharia e tudo mais, e aí? E o restante? Porque qualquer profissão que a gente tenha é só mais um papel que a gente está representando no contexto aqui humano, para servir, né? É mais um papel de serviço. É uma folha de serviço, é um bater cartão. Hoje eu vou ser engenheiro, amanhã eu vou ser faxineiro, amanhã eu vou ser operador de máquina, indiferente. É um bater cartão, ó. Enquanto eu estou aprendendo aqui, eu vou servir as outras pessoas através do meu trabalho também. Perfeito. Qual que é o seu trabalho? Seja ele qual for. Lixeiro, manicure, dona de casa. Quer mais um trabalho de servir que uma dona de casa? Ela serve a família inteira. E apesar de todos os as ingratidões humanas, continua servindo. Apesar de todas as ingratidões humanas, ela continua servindo. Não é à toa que a maioria é sempre as meninas aí nos grupos espiritualistas aí, né? Elas já entenderam um pouquinho ali além do amor, né? Humano. Do amor humano. Porque o amor humano é posse. O amor humano é o maior tabu da humanidade. É a maior sombra da humanidade. E eu não estou me incluindo fora disso. Eu sei que eu tenho muita sombra nessa parte também do amor humano. Nossa, e como tem. Jesus! Ai, meu Deus do céu. Tem hora que eu paro e olho no espelho e falo, Rafael, não faz assim. Porque nessa parte do amor humano é a maior sombra da humanidade. Assim, de todas as que a gente pode assim, catalogar, é a maior sombra. Porque o masculino subjugou o feminino por um bom tempo. Agora o feminino está se libertando. Mas algumas ainda
ainda estão se libertando, mas de forma assim muito masculina, tomando o lugar do masculino e agindo como masculino. Não, cara, a gente vem como masculino, vem como feminino, a gente experiencia todas essas partes. Não importa, não importa qual a aparência que a gente está aqui hoje. E nesse contexto, alguns masculinos ainda hoje, que mulher, lugar de mulher é no fogão, em casa. Um lugar que ainda acontece muito isso é no interior, bem no interiorzão de Minas ainda, e no interior de São Paulo, nos estados mais afastados ali do norte. Tem muito disso, muito disso. Essa dualidade ainda está muito grande ali, está se expressando de forma gigantesca ali. Tem um colega meu que ele é médico e agora? Bueno Brandão, agora não sei, uma cidade de Minas ali, bem perto de Ouro Preto, aquelas cidadezinhas históricas. Ele é médico, mas ele trabalha no plantão da cidade também, no postinho de saúde. Vira e mexe, aparece uma mulher lá que mora naquelas fazendas ou sítios assim mais afastados, tudo arrebentado. O que aconteceu, meu senhor? Ah, o marido bateu. Não, mas vamos chamar a polícia. Não, não. Porque ainda tem muito. Não é só em Minas, não. Aqui no estado de São Paulo também tem. Aqui na minha cidade tem isso. Tanto é que Acho esses que é no dias mundo atrás inteiro, apareceu né? até foi foi a capa, a reportagem de capa de todos os jornais da coisa que mataram. O rapaz matou a ex-esposa lá porque tinha ciúmes. Isso se reflete no mundo inteiro. No mundo inteiro. Infelizmente. É a dualidade se expressando. E a gente começa a enxergar ela como ela realmente é, né? Como ilusão. Quanto mais a gente realiza disso, mais a verdade se expressa na nossa vida. Por isso que é urgente a gente fazer quanto mais mergulhos a gente puder por dia aí na meditação, no, no contexto aí do Joel, quanto mais a gente se aprofundar, melhor para a gente só. Não. Quando eu for elevado, levarei todos comigo. Jesus já deixou essa já. Joel, que quando ele foi elevado, olha nós aqui, ó, sendo elevado junto por ele, porque ele foi elevado. E assim, né, esse conhecimento espiritual, essa sabedoria espiritual, né, aonde a gente tiver a nossa consciência, a gente leva junto o que aprendeu, né? Que a gente, é um caminho infinito, né? Mas tudo que a gente está aprendendo, a gente leva junto com a gente, né? A nossa consciência. Esse salto de consciência vai junto, né? A gente não esquece, né? Então, isso é maravilhoso saber disso também, né? Ter que começar tudo de novo. Se tivesse que começar tudo de novo do zero, aí ia ser bravo. Ainda bem que a gente Aí, guarda aí você na já. nossa mochilinha os caderninhos ali do ano passado. É, é, sei que é um caminho muito bom, né? Só é, né? Só é. Só é. É para terminar essa página aqui, deixa eu ler esse finalzinho aqui, esses dois últimos parágrafos. Praticar a presença de Deus é duplo, não apenas perceber Deus como um só, como única lei que governa esse universo, a única substância, a única causa, o único efeito, mas avançando para o segundo ponto, que chamamos de natureza do erro, a natureza do erro, a mente humana não gosta deste termo, a natureza do erro. A mente humana preferiria
uma religião poliana, positiva, ingênua e ingênua, aliás, né? Que declare Deus é amor, e enquanto isso, permitindo o ataque da serpente das crenças universais. Você individualmente deve aprender a não simplesmente ignorar o erro. Volta naquele contexto de posicionamento. É diferente de não desembainhar a espada. A gente não vai julgar, não vai criticar, não vai, a gente vai fazer o que tem que fazer e ponto. Se a gente tem que... A pessoa tropeçou e caiu de cara no chão, por causa da dualidade dela, opa, vamos lá, sem alarde nenhum. Pega ela pelo braço, oh, tá tudo bem, vamos, já consegue levantar, precisa que chame um médico. É isso. Você se posicionou diante daquilo, sem mergulhar na dualidade. Agora, se a pessoa caiu de cara, o mesmo exemplo, no chão, deu uma sangradinha, a pessoa entra em pânico. Ai, meu Deus, e agora? Tá sangrando? O que a gente faz? E chama o SAMU, e chama um bombeiro, e chama a polícia, aí parece todo mundo junto. Aí tomou o tempo de todos esses socorristas aí, a polícia de uma vez só. E vai ver, a pessoa só sangrou o nariz, né? E para passar no postinho médico e resolver. Isso é não desembainhar a espada. Não afundar com a pessoa. Porque senão fica duas pessoas tentando puxar pelo cabelo, se puxar pelo cabelo, aliás, né? Para sair do buraco. A gente pode até puxar com força, arranca o couro da cabeça aqui, mas não sai nem do chão. Você individualmente deve aprender a não simplesmente ignorar o erro. Você deve estar disposto a encará-lo de frente e conhecê-lo pelo que ele é, um nada, um boato, uma tentação, uma crença universal e uma presença uma presença e um poder à parte de Deus. A mente humana deve estar disposta a despertar para a percepção de que essas aparências de erros só existem e só têm presença e poder em nossa experiência, até que, com o tempo, nós aprendamos a natureza deles como ilusão. Anos atrás, alguém me disse, e os hospitais e cemitérios? Naquela época, eu não tinha resposta. Agora, eu sei a resposta. Sempre haverá hospitais e cemitérios, desde que as pessoas não estejam dispostas a olhar a situação bem no olho e saber que cada uma dessas aparências tem existência apenas como uma crença mental universal, uma sugestão de um eu separado de Deus, de uma lei à parte de Deus, de uma condição à parte de Deus. Enquanto as pessoas estiverem dispostas a acreditar que Deus é um grande poder que pode curar doenças ou enriquecê-las, não haverá fim para essas coisas chamadas de hospitais e cemitérios. Uma coisa é acreditar que existe um Deus que supera o erro, mas deixar você no erro, deixar você no erro. Outra coisa é saber que existe um Deus que é infinitamente bom, ao lado do qual não há mais ninguém. Você até lê esse próximo parágrafo para ficar contextualizado. Você individualmente deve ser capaz de compreender a natureza daquilo que tem aparecido por gerações como pecado, doença e morte. Você deve ser capaz de perceber que você tem aceitado esses boatos porque você não conhece o Cristo como a identidade de cada indivíduo da face do globo. Uma vez que você sabe disso, você poderia rejeitar cada boato e descartá-lo. A maioria dos metafísicos declara: isso não é verdade, isso nunca aconteceu. Pois é verdade, e aconteceu. Aí é que está o erro da metafísica comum. Mas que mal pode acontecer ao Cristo? Crucifique-o, sepulte-o e veja se ele não anda na terra novamente.
Não adianta negar o crucifixo, não adianta negar o túmulo, mas que diferença faz? É um poder? É uma presença? A gente não precisa negar nada, né? Do que já nos aconteceu ou que possa acontecer. Humanamente, ainda a gente... Mas a gente já enxerga que não é poder e não tem poder. Né? Ou seja, ainda vão ter coisas para a gente resolver, para a gente resolver humanamente, porque a gente está aqui aprendendo, e esse é o papel, né? É a interpretação que a gente escolheu fazer nessa vida, nesse momento, nesse agora, né? É uma interpretação, através dela a gente aprende. A gente passa pelo processo de aprendizado e se torna mais capaz de realizar a verdade do Pai dentro de nós. Cada dia mais. Agora, se a gente optar ainda pelo conflito, por desembainhar a espada e dar poder às crenças e ilusões, a gente volta imediatamente e até com um pouquinho mais de força, porque para quem para aquele que é mais dado, mais é cobrado, né? Por isso que Jesus, quando falava, pessoal, ó, vai e não peques mais, para que nada de pior te aconteça. Porque ele já tinha explicado para a pessoa como que era e o que era. Ele não fazia as coisas, pelo menos assim, do meu ponto de vista, para ele falar uma coisa dessa, ele não fazia, ele não soltava. Que a gente, assim, às vezes, eu já percebi já isso no meu ego. Quantas vezes já não querendo parecer intelectual, soltava uma verdade assim meio obscura só para parecer intelectual. Ou seja, se for falar, fala tudo que tem que falar, ué. Se a pessoa vai acreditar ou não, aliás, se ela perguntou para você, fala tudo que tem que falar no melhor que você puder. Se ela vai aceitar ou não, aí já é responsabilidade dela. Assim como tudo na nossa vida é nossa responsabilidade também. As flores e as dores. Pode comentar, pessoal. Você até que deu uma passadinha ali, mas se quiser, pode comentar. É que o Gilson não está aqui, vocês não estão animados. É isso aí, sabia. Mas é isso aí, pessoal. Acredito que o encontro de hoje foi bem proveitoso, foi muito Foi ótimo, gostoso. foi ótimo. E aproveitar que já estamos no finzinho, fazer a nossa meditação maravilhosa, mergulhar nesse espírito, nesse oceano do espírito mais uma vez e aprofundar a nossa percepção no Pai. Bora lá? Boa noite, pessoal. Boa noite. Seja uma noite maravilhosa Boa noite, a pessoal. todos. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. Beijão no noite. coração de todos. Bora lá para Boa nossa noite.